Boa noite, irmãos. Muito bom estar novamente reunidos com o irmão nesse dia especial para nós, o dia do Senhor. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Daniel capítulo 1. Eu vou ler todo esse capítulo e os irmãos acompanhem suas Bíblias e mantenham a Bíblia aberta, que iremos fazer uma exposição desse texto, o capítulo inteiro. Daniel, capítulo 1. Aqueles que podem, peço que se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e, entre todos, não foram achados outros
como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez, curvando as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler, que o Senhor possa condescender e ter misericórdia de todos nós, que tu nos ensine, nos encoraje, nos admoeste por meio da tua palavra, Senhor. Possamos aprender de ti aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, especialmente de mim, e que eu venha a falar tão somente aquilo que sirva para fortalecimento, a edificação do teu povo e, acima de tudo, para glorificar o teu nome. É o que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Os irmãos podem sentar. Em meu último estudo, à noite, que o Senhor me deu a oportunidade de ministrar aos irmãos aqui, eu tratei do tema Não Ameis o Mundo, em 1 João 2, do 15 ao 17. A minha proposta de hoje tem como tema Como ser um cristão no mundo. Ou, mais especificamente, como ser um cristão num mundo hostil. O estudo, portanto, ele pode ser visto como quase que uma aplicação daquele primeiro estudo. E a questão central que eu pretendo abordar aqui é como devemos viver no mundo sendo uma presença fiel, sem se contaminar com o mundo. E para fazer isso, nós vamos acompanhar a exposição do texto de 1 Daniel. O propósito do livro de Daniel, os estudiosos, entre eles o Stuart Olyott, que escreveu um bom livro chamado Ouse Ser Firme, um livro que teve um impacto na minha vida significativo. E eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro, sobretudo os jovens deveriam ler esse livro. Então, a partir do comentário de Stuart Olyott e de outros comentaristas, fica evidente que o propósito central do livro de Daniel é evidenciar a soberana vontade de Deus na história. O propósito aqui é afirmar a soberania de Deus na história. Irmãos, todos nós sabemos que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas. Para o crente, crer nisso, crer na soberania de Deus, no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, muda tudo. Muda a nossa perspectiva sobre tudo. O crente sabe que a doença e a saúde, a vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. Ele sabe que quem tira um rei, quem coloca um outro rei, em última instância, é Deus. Ele sabe que, apesar de toda a oposição que a Igreja de Cristo possa receber neste mundo, em última instância, Deus é soberano e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele sabe que Cristo reina soberanamente do alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. O crente sabe que o final da história já está definido e a vitória é a vitória gloriosa de Cristo. Crer nisso, crer verdadeiramente nisso, muda a nossa perspectiva
sobre a realidade. Portanto, o livro de Daniel nos apresenta esse Deus soberano, que foi soberano no passado, é soberano hoje, no presente, e continuará sendo soberano no futuro do nosso país, da nossa vida, da humanidade. O livro de Daniel, portanto, tem uma mensagem profundamente consoladora para o povo de Deus que estava debaixo de um tremendo jugo, sobretudo em tempos de sofrimento e de perseguição. O livro de Daniel pode ser, sim, uma fonte riquíssima de encorajamento para o cristão, para todos os cristãos que vivem num mundo hostil à sua fé, hostil à igreja e hostil ao próprio Deus. Então, o propósito desse livro é nos encorajar com essa verdade, a verdade de que Deus reina soberanamente sobre tudo. A estrutura do livro de Daniel é uma estrutura muito simples. Nós podemos dividir o livro de Daniel em 2 blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao 6. Nós encontramos uma narrativa bíblica, uma narrativa histórica, melhor colocando, em que se relata os desafios, as lutas de Daniel e dos seus amigos no reino da Babilônia. Então é uma narrativa histórica, os primeiros 6 capítulos. Ou seja, é apresentado o palco onde principalmente esse drama ele ocorre, que é a corte da Babilônia. Então os 6 primeiros capítulos abordam isso. A segunda parte do livro, do capítulo 7 ao 12, nós encontramos aquilo que alguns historiadores chamam, estudiosos da Bíblia, do livro de Daniel, chamam de o Apocalipse do Antigo Testamento. É um texto apocalíptico, né? Ou profético. São apresentadas uma série de profecias. Deus, misericordiosamente, abriu as janelas do futuro e revelou a Daniel os fatos que haveriam de suceder ao longo da história, né? Então, isso seria uma espécie de pequeno apocalipse no Antigo Testamento. Mas é claro, apesar do livro ter essas 2 partes, uma parte de um relato mais histórico e o outro mais de um relato mais profético, até apocalíptico mesmo, essas 2 partes não estão estanques. Eles dialogam entre si, né? As 2 partes buscam dar esperança, né, aos judeus em meio ao sofrimento e, ao mesmo tempo, né, como a palavra de Deus ela teve uma aplicação imediata à realidade daquele povo que ali vivia, mas tem uma aplicação também para nós. Então, este livro, ele busca nos dar esperança nos dias de hoje, sobretudo em meio ao sofrimento. E esse livro também, como já disse, revela que Deus é soberano e o poderoso governador de todas as coisas. Por isso, ele é capaz de resgatar os seus santos das provações em que se encontram. Então, aqui nós temos, portanto, o objetivo do livro e a estrutura do livro como um todo. O capítulo 1 que nós lemos, de acordo com Matthew Henry, esse capítulo 1 ele pode ser dividido em 4 blocos, né? Nos versos 1 e 2, acompanha aí, né? Nós encontramos um brevíssimo relato da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, durante o governo de Jeoaquim. Eu pedi para o presbítero Tiago ler lá em 2 Reis, que mostra o relato um pouco mais estendido dessa ação aqui. Aqui nós temos apenas o relato em 2 versículos dessa invasão, né, de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, os 2 primeiros versículos tratam disso. Dos versos 3 a 7, nós encontramos aqui um grande projeto de aculturação dos jovens judeus.
né? Um projeto de mudar profundamente a cultura, a identidade desses jovens judeus. Era o projeto de transformação babilônico de Nabucodonosor. Nos versos 8 a 16, nós encontramos a firme resolução de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com o mundo, com Nabucodonosor, com a corte, com as finas iguarias do rei e do vinho. Então nós temos uma resolução de se manter firme e fiel, mesmo num ambiente hostil, né? Um ambiente em que tudo lutava contra a vontade daqueles jovens de serem fiéis. E eles resolutamente decidiram ser fiéis. Claro, com a força do Senhor. E nos versículos 17 a 21, nós temos os resultados dessa resolução. Esse capítulo 1, é um exemplo de como Deus favoreceu Daniel e os seus amigos que tomaram um propósito firme de permanecerem fiéis ao Senhor e não deixarem se influenciar pela cultura ao redor. E o que nós faremos hoje à noite é fazer uma abordagem panorâmica desse capítulo, com base nessa divisão em 4 partes, e depois faremos algumas aplicações do texto. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A invasão de Jerusalém pelos babilônicos foi o desfecho de um longo processo de desvio dos judeus em relação à vontade de Deus. Eles progressivamente estavam se afastando da vontade de Deus. E a invasão por Nabucodonosor, a invasão babilônica, é o desfecho disso, é o resultado disso. Né? Cabe aqui um brevíssimo esclarecimento. Até a morte de Salomão, né, o reino de Israel esteve unido, né, até 931 por aí, antes de Cristo. Sob o reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu. E aí nós vamos ter o reino do norte, formado por 10 tribos, e o reino do sul, formado pela tribo de Davi e de Benjamim. O reino do norte, por causa de sua obstinação e desobediência contumaz à vontade de Deus, eles foram dominados pela Síria em 722 a.C. e jamais foram restaurados. Mas o reino do sul passou por momentos de glória, né, e tempos de calamidade. O reino do sul vai ter reis piedosos e reis também ímpios. E por causa da idolatria, sobretudo por conta da idolatria e das consequências da idolatria, Deus deu autorização. Veja, Deus deu autorização para Nabucodonosor invadir Jerusalém. Porque o povo abandonou a Deus e não quis ouvir a sua palavra, Deus enviou juízo sobre a nação. Veja bem, não era porque Nabucodonosor era poderoso, tinha um exército extenso, não era por isso.
O texto ele deixa muito claro no verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos. Quem entregou Jerusalém foi o próprio Deus, entregou a Nabucodonosor. Foi o próprio Deus, como manifestação do seu juízo sobre o pecado de Israel, que tinha dado a vitória dos babilônicos sobre Jerusalém. Jeoaquim, como nós lemos, e o presbítero Tiago leu também, tinha sido um rei muito ímpio. Tinha feito o que era mal perante o Senhor. Não somente ele, mas o seu filho também, Joaquim. E aqui nós temos o relato da primeira invasão. Nabucodonosor vai invadir 3 vezes Jerusalém. Né? Para vocês terem uma ideia da impiedade de Jeoaquim, quando o rolo da palavra de Deus, que tinha sido escrito por Jeremias, foi lido diante do rei, nós encontramos isso lá em Jeremias 36, ele rasgou e queimou a palavra de Deus que continha a mensagem do profeta Jeremias e mandou prender Jeremias. Tal era a rebelião, a impiedade desse rei de Judá. Né? Tal impiedade, somada à impiedade do povo e dos sacerdotes, teve como desfecho a invasão de Nabucodonosor. Israel foi entregue aos babilônicos. A obediência, irmãos, traz bênção. Mas a desobediência, maldição e juízo. Isso foi o que aconteceu aqui. Nabucodonosor ainda viria invadir Jerusalém 2 vezes. Na última invasão, ocorrida em 586 a.C., após 18 meses de sitiar Jerusalém, o exército da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém, destruindo inclusive o templo. Na primeira invasão, eles já tinham levado os utensílios. Aqui o templo foi destruído. Né? O templo e os utensílios do templo não protegeram os judeus, como eles misticamente acreditavam. Supersticiosamente acreditavam que porque tinha aquele templo, Jerusalém seria protegida. E não foi. O juízo de Deus veio. A nação inteira se encontrava em um baixo nível espiritual e moral. E o seu maior pecado era a idolatria. O exílio era um castigo de Deus para todos os pecados da nação, mas em particular para o pecado da idolatria. Stuart Olliott, para concluir esse primeiro ponto, escreveu o seguinte: a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar. Tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir os seus propósitos. A invasão e tudo o que aconteceu depois disso estava dentro dos propósitos soberanos de Deus. Então esse é o nosso primeiro ponto. Esses 2 primeiros versos. A partir do verso 3 até o verso 7, nós temos um projeto aqui. O desenvolvimento de um projeto, que era um projeto de reeducação e aculturação dos jovens judeus na corte da Babilônia. O que o texto nos diz? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei,
Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a de Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. A estratégia militar de Nabucodonosor, ela era duplamente eficiente. Por um lado, havia a brutalidade militar quando necessário. Normalmente, os impérios da antiguidade, eles mandavam um aviso para que a cidade que ia ser invadida se rendesse. Se ela se rendesse, eles dominariam, mas não destruiriam. Se não se rendesse, eles invadiriam e destruiriam. Jeoaquim, no primeiro momento, se rendeu, mas depois se rebelou. E aí, ele foi destruído. Então, essa era uma estratégia. E a segunda estratégia de Nabucodonosor era aprisionar, deportar e reeducar a nobreza e a realeza dos lugares que eles dominavam. Então, era um projeto de aculturação, de desnacionalização, de apagamento da identidade do povo dominado. E que esse povo dominado pudesse receber grandes doses da cultura do dominador, no caso dos babilônicos, e eles se convertessem à cultura do dominador. Os jovens da elite, que eram aculturados, eles deveriam possuir algumas qualidades. Qualidades sociais, deveriam ser de linhagem real, deveriam ser nobres, deveriam ter qualidades físicas, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, e deveriam ter qualidades intelectuais, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e competentes para trabalharem e assistirem no palácio. Portanto, essa elite que tinha sido aprisionada, após esse processo de aculturação, de desnacionalização, seria integrado ao serviço público na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, portanto, utilizou esse método aqui, nesses jovens que nós temos nesse relato. Portanto, havia uma intenção de mudar o quê? A identidade dessa elite escravizada. A ideia era mudar tudo. Mudar a cultura, mudar a língua, mudar os costumes, mudar a dieta, mudar os nomes e mudar o Deus. O Deus. E como é que Nabucodonosor procurava fazer isso? Primeiro, como já sinalizei, mudando a língua. Era proibido, na corte da Babilônia, falar a língua dos povos conquistados. Na verdade, a língua permitida era só a língua babilônica, a língua dos caldeus, que era o aramaico, que era uma língua popular, e também havia uma língua mais erudita, que era o acadiano. Então, eles tinham que, os dominados, os escravizados, tinham que esquecer a sua língua e aprender a língua babilônica. Então, mudar a língua. Segundo, mudando os nomes. Isso explica no verso 7, né, que Daniel, como nós sabemos, significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que quer dizer guarda dos segredos ocultos de Bel, que era um deus na divindade babilônica. Ananias, que significa Jeová é gracioso, recebeu o nome de Sadraque, que guarda alguma relação com uma divindade pagã chamada Marduk. Misael, que quer dizer quem é semelhante a Deus, passou a ser chamado de Mesaque, um nome que contém uma das antigas formas da deusa Vênus. E, por fim, Azarias, que significa Jeová auxilia, tornou-se Abednego,
que quer dizer o servo do Deus Nego. Então vejam, uma mudança completa nos nomes, retirando a influência do monoteísmo judaico e implementando nos nomes a influência desse politeísmo babilônico pagão. Mas não era só mudar a língua, os nomes, era mudar também os costumes. Entre as transformações culturais mais significativas estava a mudança dos hábitos alimentares. E vocês sabem o quanto os judeus, até hoje, né, eles são criteriosos com relação à sua alimentação, né? Quase que idolatricamente eles têm uma relação com a alimentação. E os babilônicos procuraram mudar isso. Algo extremamente caro aos judeus. Por último, e a última etapa nessa aculturação era proporcionar uma profunda imersão desses jovens na cultura dos caldeus. Os jovens deveriam ingressar em um abrangente programa de reeducação, com aprendizado completo da língua, da cultura, da literatura e da ciência dos babilônicos. Portanto, a Babilônia queria fazê-los esquecer de quem eles eram. A ideia era: esqueçam o seu passado. Esqueçam os vossos nomes. Esqueçam as vossas tradições. E se aculturem. Absorvam a cultura dos caldeus. Havia um propósito, portanto, de apagar a sua identidade passada, mudando a língua, seus nomes, modificando a sua cultura. A estratégia era mudar tudo. Era transformar aqueles jovens em caldeus, tanto por dentro quanto por fora. Compreendam bem a situação. 4 rapazes, que deveriam ter entre 14 e 16 anos, tiveram seus nomes mudados, foram afastados dos seus lares, foram instruídos a esquecer o seu Deus e foram reeducados intensamente numa cultura pagã. Longe de tudo, longe de todos, e sendo educados numa cultura pagã. Toda essa situação ela pode ser ilustrada como se eles tivessem recebido uma bolsa integral de estudo no exterior. Né? E essa bolsa de estudo incluía tudo. Incluía excelente alimentação, a melhor formação e uma garantia de que, uma vez formado, teria emprego. E esses jovens iriam, portanto, se integrar à sociedade, à política, à cultura dos babilônicos. No entanto, para que eles pudessem alcançar isso, eles tinham que pagar um preço. E esse preço é que eles deveriam se esquecer de que eram judeus, de que serviam ao Deus único e verdadeiro. Eles deveriam se tornar babilônicos. Deveriam esquecer que eram servos de Deus e deveriam se tornar servos de um rei terrestre e se subordinar a deuses pagãos. Quantos jovens recusariam uma oferta como essa? Pois bem, vamos para os versos 8 a 16. O que é que nós temos nesses versos? Nós temos a firme resolução de Daniel e dos seus amigos. E qual foi a firme resolução? Vamos ler. Resolveu, e a palavra aqui, resolveu, é muito forte, né? E é o que é o título do livro do Stuart Olyott, Ouse Ser Firme. Jovem, ouse ser firme frente à tentativa mundana de nos aculturar.
resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daí a necessidade de orarmos sempre para que Deus nos conceda misericórdia em momentos difíceis. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Veja, Deus concedeu misericórdia e ele teve o bom grado do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos ficou com medo, ficou com algum receio. Qual era o receio? De ele não dar a alimentação e os jovens ficarem magros, doentes, e aí sim ele seria punido pelo rei, decapitado, isso mesmo. Né? Então ele disse, o chefe dos eunucos: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E aí o que Daniel fez? Desistiu? Não, não desistiu. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe. Ele procurou o chefe dos eunucos, recebeu a boa vontade do chefe dos eunucos, e depois foi lá no cozinheiro e teve uma conversa baixinha ali com o cozinheiro. Né? Então disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele disse: Daniel, experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E aí novamente Deus agindo, né? Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Né? Imagine então esses 4 rapazes iniciando essa reeducação. E eles são informados de que, ao invés de prepararem a sua própria comida, e eles tinham várias restrições alimentares, os judeus, eles seriam alimentados com a melhor comida do reino. Eles seriam alimentados com a comida do rei. Beberia o vinho do rei. Né? Mas o texto nos informa que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Não somente ele, mas os seus amigos também. E por que eles se recusaram a se alimentar das finas iguarias da Babilônia? Não há uma única resposta para essa pergunta. Né? Stuart Olyott, por exemplo, ele diz que a razão por que recusaram a comida real não foi as leis alimentares judaicas. A razão, segundo Eliot, para sua recusa foi que a comida da mesa real era oferecida a ídolos antes de ser postas à mesa. Cada refeição no Palácio Real da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Essa é a compreensão do Stuart Olyott. Então, eram comidas que eram dedicadas aos deuses pagãos e eles se recusaram. Outros estudiosos, né, vão destacar que não, havia também a questão das restrições das leis alimentares judaicas que estavam prescritas no Pentateuco. Então, eles não queriam se alimentar daquilo que a Bíblia, que o Pentateuco proibia. E, por fim, há alguns que argumentam, que dizem que o fato deles não quererem se alimentar envolve essa questão da restrição alimentar, mas também que eles não queriam se acostumar com o luxo de uma corte invasora e ímpia. O fato é que, seja por qualquer uma dessas razões, e que todas têm plausibilidade, o fato é que eles resolveram não se contaminar. Mas aqui existem pequenas lições que nós podemos aprender nesse relato aqui dessa resolução de Daniel. Veja, Daniel foi resoluto em fazer a vontade de Deus, mas ele não foi mal educado.
ele não foi grosseiro, ele não foi altivo, ele não foi arrogante, ele foi humilde. E ele foi, com muita humildade, ele chegou e o quê? Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, o que ele fez? Ele disse, não vou comer isso e pronto. Eu sirvo o Deus verdadeiro e não vou comer e ponto. Ele pediu. Humildemente, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Lá está a prudência, a humildade e a dependência de Deus e a confiança em Deus. Não tem arrogância, não tem altivez, não tem autossuficiência, não tem nada disso. Não tem ufanismo, não tem a ideia de que eu sirvo o Deus verdadeiro, então Deus vai abrir as portas e eu vou ser vitorioso. Nada disso. Ele pediu. Permaneceu firme em seus princípios, mas foi gentil e cortês quando pediu tanto ao chefe dos eunucos quanto ao cozinheiro-chefe. Sempre uma atitude humilde pedindo, né? E a absoluta integridade e humildade de Daniel lhe conquistaram o favor dos chefes dos eunucos, né? Mas este, como o relato demonstra, né, tinha medo do rei descobrir e ele perder a cabeça, literalmente. Mas Daniel, com seu caráter resoluto, ele não desistiu e foi ao cozinheiro-chefe e fez aquela proposta que nós acabamos de ler, para experimentá-los. Daniel estava sugerindo uma dieta de salada permanente. Estava abrindo mão de toda e qualquer alimentação, por melhor que fosse, para se manter fiel a Deus. Qualquer coisa seria melhor do que alimentos que estivessem associados aos deuses pagãos. Os versículos 15 e 16 nos contam o efeito dessa dieta, né? Os jovens nada sofreram por não comerem das finas iguarias do rei, e após 10 dias estavam mais robustos, mais sadios do que os outros jovens. Isso nos ensina, aqui nós podemos tirar uma pequena lição, de que ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. Jovem, você não perde nada quando se recusa a não comprometer a sua fé. Após o exame físico, o chefe dos eunucos permitiu que os rapazes continuassem na dieta que haviam escolhido. Daniel e seus 3 companheiros foram fiéis no pouco. Poderia parecer pouco, não comer daquelas comidas, né? E isso seria o início para a sua fidelidade diante de desafios maiores que eles enfrentariam. Se somos fiéis no pouco, há a possibilidade de, no muito, também continuarmos fiéis. Se nós transigirmos, se nós abrirmos mãos dos nossos valores nas pequenas coisas, isso pode escalar para as grandes coisas. Os versos 17 a 21 apresentam o quê? Os resultados dessa firme resolução. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe a presença do rei. Eles foram colocados diante do rei. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Eles passaram a trabalhar na corte. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou servindo, inclusive, o próximo reinado, o reinado de Ciro, que destronou Nabucodonosor.
e ele continuou servindo o rei Ciro. Bom, finalmente, esse curso de 3 anos, intensivo na Babilônia, terminou. Era a hora dos exames finais. O próprio rei os avaliou. Daniel e seus amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios do que todos os outros estudantes. Claro, isso não era natural, isso não foi natural, isso foi sobrenatural, isso era Deus com esses jovens. Mas jovens que não transigiram diante das pressões do mundo, que decidiram resolutamente. Aqui nós temos aquilo que nós conhecemos muito bem. De um lado, a soberania de Deus, mas de outro lado, a responsabilidade do homem, a nossa responsabilidade. Como resultado, cada um dos 4 foram colocados em alto cargo. E aí, porque foram fiéis a Deus, o Senhor os honrou e os fez mais cultos e mais eminentes que os mais sábios da Babilônia. Eles estavam no palácio do rei da Babilônia, mas eles não serviam aquele rei, eles serviam o Rei Eterno, o Deus soberano, o Deus poderoso. E todo o relato que nós encontramos a seguir evidencia isso. Que mesmo servindo como servidores públicos da Babilônia, no fundo, eles serviam ao homem no serviço a Deus. Antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Daniel permaneceria nessa posição por 70 anos, até o próximo governo. O ensino central deste capítulo, no caso desses jovens, é o que está lá em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Muito bem. Quais são as aplicações que nós podemos tirar desse texto? Até agora eu fiz a exegese do texto, diríamos assim. Quais são as aplicações que nós podemos tirar? E a primeira aplicação é: Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Foi Ele que permitiu que a Babilônia dominasse Jerusalém. Foi Ele que permitiu que o cozinheiro aceitasse a proposta de Daniel. Foi Ele que preservou a vida daqueles jovens apenas com legumes. Foi Ele que deu sabedoria àqueles jovens. Nunca se esqueça, mesmo que nós não vejamos claramente, nunca se esqueça, Deus reina soberanamente. Deus reina sobre a história, mas também reina sobre as nossas vidas. Crer genuinamente na soberania de Deus é um dos maiores confortos que o cristão pode ter nesta vida. O seu maior conforto, meu irmão, nesta vida é crer em Deus e crer que Deus é soberano. Crer na soberania de Deus é um antídoto contra o desespero. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é que Deus disciplina a quem ama. Deus disciplina a quem ama. Deus disciplinou o reino do sul com a invasão de Nabucodonosor. Mas nós sabemos que 70 anos depois Deus o restaurou. Então veja, Deus disciplinou, mas Deus disciplina a quem ama. E o que Deus fez com o reino do norte? Deus os entregou. Deus os entregou. Portanto, a disciplina de Deus, ela tem uma função pedagógica. Visa ensinar os reis, o sacerdote e o povo a amarem ao Senhor, serem fiéis e abandonarem os seus ídolos.
a indiferença de Deus é mais terrível do que a disciplina de Deus. Deus entregou o reino do norte à Assíria, e eles nunca mais foram restaurados. Deus disciplinou o reino do sul com os babilônicos, e após 70 anos eles foram restaurados. O Senhor se compadeceu e os restaurou. Meu irmão, se você está em pecado, é melhor você receber a disciplina de Deus, a ser entregue aos seus próprios pecados. Lembre lá de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocaram a verdade de Deus pela mentira. E lá mais adiante, o que nós encontramos no texto? Deus entregou tais homens a práticas infames. Portanto, desejemos a disciplina amorosa de Deus, em lugar do desprezo e da rejeição, melhor colocando, de Deus. Terceira aplicação. O procedimento de Daniel na Babilônia pode ser um bom exemplo a ser imitado por todos nós, mas, sobretudo, pelos jovens. Mesmo muito jovem, Daniel possuía um relacionamento vigoroso com Deus. E foi esse relacionamento vigoroso com Deus, essa comunhão com Deus, que fez com que ele e os seus amigos resistissem e ousassem ser firmes. Foi a intimidade com Deus que conduziu aquelas decisões. Joel Bick, comentando esse texto, escreveu o seguinte, e eu cito Joel Bick: a posição de Daniel e seus companheiros em relação à alimentação é um poderoso exemplo para os jovens. Eles eram jovens em um lugar estranho. Ninguém ali teria suspeitado que comer a provisão do rei seria um comprometimento de suas convicções. Eles estavam em um lugar longe de casa, onde seria fácil fazer o que todo mundo estava fazendo, mas a lei de Deus estava escrita em seus corações, e eles obedeceram ao Senhor em face da pressão para se conformarem. Então, mesmo distantes de pais, de irmãos, de amigos, mesmo fora da igreja, mesmo longe, como eles tinham uma comunhão vigorosa com Deus, eles foram fiéis. Daniel, a despeito das possíveis perdas, do perigo, não se deixou influenciar pelo meio. Na realidade, ele exerceu forte influência no meio. Aqui nós temos um genuíno influencer. Hoje todo mundo quer ser influencer digital, né? Então aqui você tem um verdadeiro influencer para a glória de Deus. No meio de uma cultura sem o verdadeiro Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel manteve-se íntegro, fiel e puro diante de Deus. Daniel estava no mundo. Daniel estava na corte da Babilônia. Ele estava no mundo. Estava atuando no mundo. Estava trabalhando no mundo. Mas não era do mundo. Ele não satanizou a cultura, dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu os corredores dessa universidade e do palácio da Babilônia sem se comprometer, sem abrir mão dos seus valores. Resistiu sempre aos interesses da Babilônia. Quando esses interesses, quando esses valores se chocavam
com os valores do reino. Ele tinha convicção de que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se isso custasse a vida dele, se isso custasse a sua posição, ele estava disposto a abrir mão da vida, da posição, para ser fiel a Deus. Daniel e seus amigos foram coerentes ao longo de toda a sua vida. Pelo menos o relato bíblico deixa claro isso. Porque disseram não às provações pequenas, eles puderam dizer não às grandes provações que iriam ter que enfrentar. Seus amigos depois enfrentaram a fornalha e não abriram mão. Rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará, mas nós não adoraremos aos seus deuses. Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele não teve a sua vida mais preciosa do que o servir a Deus. Meu irmão, não transija. Não abra mão dos seus valores. Frente à pressão do mundo. Não venda a sua consciência. Mesmo sem abrir mão dos seus valores, Daniel e seus amigos passaram a servir diante do rei. Eles foram uma bênção para aquela geração. Muitos crentes, eles anseiam por posições altas, por cargos, mas na primeira aprovação, no primeiro desafio, abre mão dos seus valores. Eles não fizeram isso. Nas pequenas coisas, eles foram fiéis. E nas altas posições, eles também foram fiéis. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou em pé. A Babilônia foi subjugada pela Síria, mas Daniel serviu o rei Ciro. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção, até mesmo para o outro império. O versículo 21 mostra isso. Ele atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus. Não é que ele não fosse pecador. Não é isso. Mas todos nós somos pecadores. Mas ele se tornou, e é possível ver pelo relato bíblico, que ele se tornou um homem irrepreensível, como deve ser o servo de Deus. Nós não encontramos razões para repreendê-lo aqui. Quarta lição, irmãos. A Babilônia em que Daniel viveu era um real, era um império, o Império Babilônico. Mas ao longo da história, sempre existiram Babilônias simbólicas. O simbolismo da Babilônia representa várias situações históricas. Roma, o Império Romano, era um tipo de Babilônia. Impérios ímpios, anticristãos, são tipos de Babilônias. A ex-União Soviética, que tentou eliminar o cristianismo, era um tipo de Babilônia. Hoje, nós vivemos numa Babilônia. O livro de Apocalipse, nos capítulos 17 e 18, retrata a Babilônia, e aparece lá, Babilônia, retrata a Babilônia como um sistema de mundo que se opõe a Deus e persegue a igreja. Essa Babilônia é este mundo ímpio, este mundo que jaz no maligno, que é esse sistema anti-Deus. Então, a Babilônia física, que existiu realmente, ela é um símbolo da Babilônia que existe, que sempre existiu, que é aquele sistema que é anti-Deus. E que essa grande serpente
atuou lá no Éden e vem atuando ao longo da história da humanidade. Babilônia significa a cidade do pecado, o reino da iniquidade, o território da máxima rebelião contra Deus. Então, há um simbolismo também aqui. Simbolismo esse que foi recuperado no livro de Apocalipse. O simbolismo da Babilônia como esse sistema anti-Deus. Eu faço uma pergunta. Aqui nós temos povo de Deus cativo na Babilônia. Eu pergunto, nós somos livres? Será que somos livres? Será que pelo fato de vivermos num país que ainda tem liberdade religiosa e de expressão, somos realmente livres? Será que pelo fato do nosso país não ser dominado militarmente por nenhuma outra potência estrangeira, somos realmente livres? Penso que muitos cristãos já se entregaram e muitas vezes entregam os seus filhos a um cativeiro cultural. Um cativeiro cultural imposto por um mundo secularizado. É possível que muito da nossa identidade seja moldada pelos valores da Babilônia. Muito mais, talvez, do que pelos valores do reino. Temos ouvido os alertas dos psicólogos mundanos sobre pais que trocam a atenção aos filhos pela atenção aos celulares. Muitos adultos estão escravizados ao cativeiro do entretenimento fútil e acabam entregando seus próprios filhos a esse cativeiro cultural. Boa parte do mundo está rendido às grandes plataformas de entretenimento digital. Babilônia, muitas vezes, está dentro da nossa casa, nos nossos celulares. Devemos ter clareza sobre onde está o nosso inimigo. Será que é só um governo ímpio? Será que é só o professor ateu? Ou o niilista da universidade? Não nos enganamos. Babilônia conquista nossos corações com manjares muito bem produzidos. São as séries, os filmes, as pessoas que nos influenciam no Instagram, os vídeos do TikTok. Muitas vezes, eles moldam a nossa identidade. Então não precisa de um império dominar. A Babilônia simbólica, esse sistema, muitas vezes nos moldam. Muda aquilo que somos, transformam nosso caráter. E nós devemos estar alerta para isso. Cuidado, meus irmãos, com as finas iguarias do mundo. Os banquetes do mundo são atraentes. Fuja dos banquetes que o mundo nos oferece. Muitos diriam hoje, Daniel, você está sendo muito radical, muito puritano, muito intransigente. Por que criar um caso com uma coisa tão pequena como comer alimentos oferecidos aos ídolos? Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Pense na influência que você pode exercer, encontrando-se no serviço público da Babilônia. Você vai salgar aquele ambiente. Você vai ser uma luz naquele palácio. Deixe esse seu radicalismo de lado. Pois bem, Daniel não deixou. Daniel foi firme. E mesmo assim ele salgou, influenciou e contribuiu para salgar e ser luz naquele império. Foi esse mesmo raciocínio ímpio que levou à queda de Adão e Eva. Resolva, meu irmão, firmemente, não se contaminar com a Babilônia. Cuidado com a mudança dos valores.
A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel. Queria plantar nele novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, mudar os nomes. E muitos, hoje, são tragados por essa Babilônia cultural, essa Babilônia simbólica que está aí. Cuidado com o que está por trás das vantagens que o mundo oferece. Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes. Os caldeus os obrigaram a estudar a sua cultura, mas não mudaram os seus corações. A guerra das ideias, a relativização da moral, como eu falei hoje de manhã, a filosofia de que não tem nada a ver, isso tudo é procedente do maligno e é promovido pela Babilônia contemporânea. Daniel não negociou seus valores. Ele não se corrompeu. Ele não se mundanizou. E eu concluo citando, peço que abram as suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 17. Nós sabemos que a Babilônia sempre pelejou contra Deus. Essa peleja começou no Éden e tem atravessado todas as eras. Enfrentamos essa peleja hoje. Mas nós temos uma certeza, que é o Cordeiro já venceu. Apocalipse 17, 14 diz, 17, 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com eles. É só uma questão de tempo, meus irmãos. É só uma questão de tempo. E a Babilônia será plenamente destruída. Apocalipse 17, 21. Acompanha aí. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Então, Cristo já venceu. O nosso Cordeiro já venceu. Entretanto, a Babilônia ainda está aí, mas chegará um dia em que ela será definitivamente tragada e destruída. E é o que nós temos aqui. Confie no Cordeiro. Não ame a Babilônia. Não lamente como muitos aqui lamentaram a destruição da Babilônia. Confie no Cordeiro, pois ele é o único que pode nos libertar do cativeiro babilônico que nós estamos submetidos neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos exaltar o Senhor pela obra do nosso Redentor, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, ao assumir a nossa natureza, ao viver neste mundo de forma santa e ao morrer na cruz do Calvário, Ele fez tudo isso, Senhor, para nos resgatar do cativeiro babilônico em que todos nós nos encontrávamos. Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos esta vida como Daniel, resolutamente determinados a vivermos de acordo com a Tua vontade. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes pecamos contra o Senhor
e fraquejamos na nossa luta contra a Babilônia. Mas tenha misericórdia, Senhor. E assim como o Senhor foi com Daniel e com seus amigos, também, Senhor, nos ampare, nos auxilie nessa nossa luta diária contra este mundo que jaz no maligno. Pai querido, nos abençoa e nos guarda. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, presbítero Tiago.